Você já olhou ao redor da sua casa ou da sua própria vida e sentiu que tudo estava demais? Demasiados objetos, demasiadas escolhas, demasiados sons, planos, tarefas, mas faltando algo muito pequeno e muito importante: a paz. Crescemos em um mundo que diz que quanto mais, melhor, que o sucesso é ter muitas coisas e correr sempre para a frente. Mas, em um lugar distante, entre as vielas silenciosas de Kyoto, ou em um pequeno quarto de madeira em Nara, contam-se histórias muito diferentes. Uma história que não grita, um modo de viver que não apressa, uma simplicidade cheia de intenção. O minimalismo japonês não é branco demais, nem vazio. Ele não pede que você abandone tudo, apenas faz uma pergunta suave. Se você deixar ir o que não precisa, o que é que terá espaço para ficar? Isto é um convite para você pausar, respirar fundo e olhar para sua casa, seus hábitos, sua própria felicidade, com olhos sem julgamento, mas cheios de curiosidade. Nos próximos minutos, caminharemos juntos por 10 lições suaves do minimalismo japonês. Não como regras obrigatórias, mas como companheiros silenciosos que inspiram, lembram e guiam você de volta à clareza, à presença e a uma vida com mais profundidade. Pronta? Vamos começar. Lição 1. Respeitar o que já possuímos. Na semana passada, deixei cair sem querer uma tigela de porcelana antiga. Não era uma tigela bonita, apenas branca, com uma pequena lasca na borda. Usei-a por quase 8 anos. Mesmo assim, quando ela caiu e fez aquele som seco no chão da cozinha, meu coração se apertou por um instante. Fiquei olhando os pedaços espalhados e percebi. Em todos esses anos, nunca havia dito obrigada a essa tigela. Nós só percebemos o valor das coisas quando as perdemos. Na correria moderna, compramos rápido, descartamos rápido, trocamos sem pensar. A camisa usada poucas vezes. O copo trocado antes mesmo de riscar. O quarto desorganizado por excesso de coisas, enquanto seguimos comprando mais caixas para guardar. Começamos a tratar os objetos como tratamos a nós mesmos, com pressa, dispersos, sem conexão. Os japoneses veem de outra forma. Para eles, limpar uma mesa, dobrar uma toalha ou simplesmente alinhar os sapatos são pequenos rituais de gratidão. Ações simples, mas cheias de presença. A filosofia Danshari não é apenas sobre desapegar. É sobre aprender a dialogar com os objetos como parte da vida. Cada coisa tem uma alma, kami. Não no sentido mítico, mas como uma energia silenciosa que nos acompanhou em momentos profundamente humanos. Um jantar tarde da noite, uma noite fria de chuva, uma manhã apressada. Respeitar os objetos é uma forma de voltar para si mesmo. Quando paramos e olhamos atentamente o espaço em que vivemos, cada gaveta, cada roupa, cada livro, estamos praticando a observação sem julgamento. E às vezes, também a gratidão. Não é preciso começar com uma grande faxina. Basta escolher um pequeno espaço, talvez a gaveta de cabeceira ou a bolsa que você carrega todos os dias. Abra-a devagar, toque cada item e pergunte: eu ainda preciso disso? Isso ainda me traz alegria? Se a resposta for não, agradeça e coloque-o de lado com leveza. A mudança não começa com uma caixa de armazenamento. Começa com respeito. Lição 2. Limpar é uma forma de cuidar de si mesma. Eu costumava achar que limpar era algo a se fazer quando recebíamos visitas, ou quando eu estava irritada e não sabia onde descarregar. Então eu me via varrendo a casa às pressas, esfregando o chão,
reorganizando gavetas, como se tentasse controlar algo que estava bagunçado por dentro. Até que um dia, limpei a pia. Apenas porque eu quis. Sem pressa, sem pressão. Eu simplesmente senti. Precisava de um pouco de silêncio. E aquela pia, com resquícios de sabão, marcas d'água, algo que quase ninguém nota, de repente se tornou uma pequena porta que se abria para dentro de mim. Eu limpei devagar, ouvi o som do pano tocando a cerâmica, senti o aroma suave do óleo essencial e vi o brilho surgindo aos poucos sob minhas mãos. Não era um tipo de beleza deslumbrante. Era a beleza da ordem, da suficiência, de nada faltar. Os japoneses chamam o ato de limpar de um ritual de retorno ao centro. Não porque a casa precisa estar perfeita, mas porque cada canto que limpamos é também uma poeira que se dissipa dentro da mente. A ciência concorda. Estudos mostram que ambientes desorganizados aumentam o hormônio do estresse, o cortisol. E, ao contrário, um espaço arrumado faz o cérebro se sentir mais no controle, mais seguro, mais leve. Mas o que torna o espírito japonês especial é que eles não veem a limpeza como uma tarefa a cumprir. Eles a veem como uma forma de autocuidado, como meditar, mas com as mãos, como escrever um diário, mas com um pano. O movimento lento das mãos vira um ritmo de respiração. O gesto do corpo se transforma em um gesto da alma. Passei a escolher momentos em que me sentia desconectada para limpar um canto da mesa, lavar uma xícara, varrer um pequeno caminho. Não para terminar logo, mas para estar presente. E, curiosamente, nesses momentos, eu respirava com muito mais leveza do que quando ficava rolando o celular sem rumo. Cuidar de si mesma nem sempre é um spa ou um retiro. Às vezes é apenas uma mesa limpa, um chão sem poeira, um espaço vazio onde se pode sentar e respirar. E o mais bonito é que não é preciso limpar a casa toda. Basta um cantinho, um gesto suave, um instante de presença. Porque às vezes a maneira mais rápida de se reencontrar é começar limpando a pia. Lição 3. Deixe ir o que já não te serve. Eu tinha uma pequena bolsa de pano que guardei por 7 anos. Nunca usei, nem era bonita. Mas toda vez que limpava a casa, eu a dobrava, colocava em um canto e dizia a mim mesma: deixa aí, vai que um dia eu preciso. Mas 7 anos se passaram e esse vai que um dia nunca chegou. Guardamos tantas coisas assim. Não porque ainda sejam úteis, mas porque temos medo. Medo de decidir, medo de perder, medo de esquecer algo que se ligou àquele objeto. Uma blusa que já não serve. Um cartão de aniversário antigo. Um caderno parado na segunda página. A psicologia chama isso de medo do potencial. Fear of potential. Não sentimos falta da blusa, mas da versão de nós que sonhou usá-la. Não sentimos falta da bolsa, mas da versão ecológica, organizada, que gostaríamos de ter sido. Na filosofia japonesa do Danshari, desapegar não é um ato de jogar fora, mas de reconhecer. Reconhecer que aquele objeto já teve um significado, que cumpriu seu papel na nossa vida. E que agora estamos conscientes o bastante para agradecer e deixá-lo partir. Na verdade, desapegar não é leve. Traz uma pontinha de tristeza. Nos coloca frente a frente com o que já passou, com planos inacabados, com sonhos que não se realizaram. Mas é justamente por isso que ele traz uma liberdade silenciosa. Uma gaveta que fecha com mais facilidade, um guarda-roupa que respira. Uma mente que já não está lotada de um dia, talvez. Se isso parecer demais, comece por um espaço bem pequeno. Pode ser a carteira. Pode ser uma pasta de fotos antigas. Pegue cada item e pergunte: isto ainda me serve hoje? Se a resposta for não, coloque a mão sobre ele,
respire fundo e diga: obrigada por ter estado comigo. Depois, coloque-o de lado, como quem coloca de lado uma preocupação. Porque o minimalismo não começa reduzindo a quantidade. Começa tendo a coragem de perguntar: o que ainda tem significado para mim agora? Lição 4. Menos escolhas, mais clareza. Uma manhã, fiquei em frente ao guarda-roupa por quase 10 minutos. Não porque eu não tivesse o que vestir, mas porque tinha demais. Vestidos longos, camisas, calças jeans, camisetas de todas as cores. Tudo parecia servir, mas nada me fazia sentir leve. E então, depois de 10 minutos de indecisão, escolhi a mesma roupa de sempre. Rápido, simples. Mas aí me perguntei, se o resultado é sempre o mesmo, por que guardar tantas opções? Na psicologia, isso se chama fadiga de decisão, decision fatigue. Quanto mais opções temos, mais rápido o cérebro se cansa. Não por falta de capacidade, mas por gastar energia demais com coisas pequenas. O que comer, o que vestir, o que assistir, qual mensagem responder primeiro. Os japoneses há muito vivem o contrário. Não porque sejam simples, mas porque escolhem a simplicidade. Roupas neutras, cortes quase imutáveis. Cozinhas pequenas, mas organizadas. Celulares com poucos aplicativos, apenas o essencial. A filosofia do minimalismo japonês não exige que cortemos. Ela nos convida a olhar de novo. Cada escolha, cada objeto, cada hábito está sustentando a nossa vida ou tornando-a mais confusa. Comecei pelo celular. Apaguei os aplicativos que me faziam rolar a tela sem rumo. Depois, a mesa de trabalho. Deixei apenas uma caneta, um caderno, um copo de água. De repente, senti que podia respirar. Como se minha mente ficasse menos barulhenta e meu coração ganhasse espaço para escutar. E assim como escolher uma roupa simples pela manhã, reduzir as opções não nos torna menos, mas nos torna mais nítidas, mais claras sobre o que queremos, o que precisamos e como realmente estamos vivendo. Da próxima vez que sua cabeça girar com tantos poderia ser, pare por um instante e pergunte: o que é suficiente? Porque às vezes ter menos não é perder. É apenas uma forma de ver com mais clareza o que realmente vale a pena manter. Lição 5. A beleza da simplicidade. Uma vez visitei uma casa em Kyoto no fim do outono. O espaço era pequeno, quase vazio. Uma mesa baixa de madeira, uma almofada no chão, um galho seco de folhas vermelhas colocado sozinho em um vaso de cerâmica branca no centro da sala. Tudo estava estranhamente quieto. Mas não era frio. Pelo contrário, senti meu coração se acalmar, como se eu tivesse acabado de entrar em uma pausa profunda no meio de um mundo barulhento demais. Quando voltei para casa, olhei em volta do meu apartamento, luzes penduradas no teto, estantes cheias, enfeites que eu já nem lembrava quando tinha comprado. Cada coisa era bonita, mas juntas, eu já não via nada. Costumamos confundir simplicidade com falta. Achamos que o minimalismo é entediante, que só quem tem muito está realmente vivendo. Mas na cultura japonesa, especialmente no espírito do wabi-sabi, a beleza não está na ostentação, está no espaço vazio, no que é imperfeito, na forma como algo existe plenamente, sem precisar se esforçar para impressionar. Eu tentei. Não arrumei a casa toda, apenas limpei uma mesa. Tirei alguns livros. Joguei fora o souvenir de plástico. Coloquei um pequeno galho de flor branca em um copo de vidro e fiquei olhando. O espaço ainda era o mesmo, mas minha mente não. Ouvi com mais clareza o som do vento pela janela. Vi com mais nitidez a luz caindo oblíqua sobre a mesa. E senti, com mais presença, a calma se espalhando no peito.
A simplicidade não grita para ser notada. Ela não chama atenção no sentido comum, mas é justamente por isso que nos dá a chance de realmente ver cada traço, cada textura, cada silêncio. Da próxima vez que tudo parecer demais, tente apagar um detalhe, só um, não para faltar, mas para que o que fica possa respirar. Porque às vezes o que mais nos comove é um espaço vazio que sabe falar. Lição 6. Traga a natureza de volta para o seu espaço. Houve um tempo em que trabalhei em um quarto pequeno sem janelas. Todos os dias eu ligava o computador, trabalhava sem perceber as horas e terminava com a sensação de ser uma máquina, produtiva, mas vazia por dentro. Um dia levei para casa um vaso de planta. Apenas um pequeno galho verde de jiboia colocado ao lado do monitor. Nada especial. Mas desde então, todas as manhãs, eu olhava para ela um instante, para ver se tinha crescido, se virava as folhas em direção ao sol. E percebi, pela primeira vez em muito tempo, que eu realmente havia parado. No modo de viver japonês, a natureza não é algo para decorar. Ela é parte da vida. Um ramo de flor de cerejeira na janela, uma pedra à entrada da casa, um pequeno canto coberto de musgo. Nada chamativo, nada elaborado, mas cada detalhe é um lembrete silencioso. Nós também somos seres vivos. Também precisamos respirar de luz e de silêncio. A ciência diz que bastam alguns minutos por dia olhando para o verde para que o batimento cardíaco desacelere. O cortisol diminui, a concentração aumenta, o humor se acalma. Mas mais do que a ciência, as plantas nos ensinam algo ainda mais simples. Viver não precisa ser apressado, nem barulhento. Basta ter luz suficiente, calor suficiente e paciência suficiente. Você não precisa de um jardim, apenas de um pequeno vaso, colocado onde você costuma estar. Pode ser na cozinha, na mesa de trabalho ou no parapeito da janela. E então, deixe-o viver ali. Olhe um pouco para ele a cada dia. Regue, limpe as folhas de poeira. E naturalmente você também vai se acalmar. O espaço onde vivemos não precisa de muito mais. Basta que haja algo vivo. Para nos lembrar que não precisamos fazer nada grandioso para existir. Só precisamos estar presentes e crescer devagar a cada dia. Lição 7. Consumir menos, mas com mais intenção. Uma vez comprei uma xícara só porque nela estava escrita uma frase tocante. Enjoy the little things. Eu não comprei porque precisava de mais uma xícara, mas por causa da sensação. A sensação de que eu passaria a viver mais devagar, saborearia o chá da tarde, seria mais grata pelas pequenas coisas. A xícara ainda está lá, mas na verdade eu só a usei 3 vezes. Agora ela fica no fundo da prateleira, escondida por outras xícaras que eu também comprei por um impulso passageiro. Todos nós já fizemos isso. Compramos por um lampejo de emoção. Compramos porque estamos tristes e queremos nos mimar, cansadas e queremos aliviar, entediadas e pensamos: por que não comprar? A sensação de ter algo novo faz a gente esquecer por um momento o cansaço, o vazio, a dispersão. Mas a filosofia do minimalismo japonês não nos pede para parar de consumir. Apenas nos convida a fazer uma pausa e perguntar: eu realmente preciso disso? Ou estou apenas tentando preencher algum vazio dentro de mim? Os japoneses são muito sutis ao escolher. Eles não compram porque é barato, porque é bonito ou porque todo mundo tem. Compram quando sentem que algo realmente se encaixa, que vai durar, que traz valor. Não apenas uma emoção passageira. O consumo não é proibido, mas iluminado pela consciência. Eu comecei a tentar. Quando quero comprar algo, espero 24 horas e 4 horas. Às vezes, depois de um dia, percebo que já não quero mais. E quando ainda quero, aquele objeto se torna mais valioso.
Porque eu sei que o escolhi com clareza. Comprar menos não é negar a culto e a alegria. É não deixar que a banda de alegria dependa de um toque apressado na tela. Consumir, quando feito com presença, também pode ser uma forma de meditação. Como escolher com cuidado um par de hastes, uma toalha, uma cadeira. E em cada escolha assim, estamos voltando devagar a algo essencial. Não é o que compramos, mas o porquê de comprarmos. Lição 8. Escolher qualidade em vez de quantidade. Houve uma fase em que eu era obcecada por colheres. Não sei bem porquê, mas toda vez que via uma colher bonitinha, eu queria comprar. O resultado, a gaveta da cozinha vivia cheia de colheres, redondas, com cabos longos, de madeira, de aço gelado. Mas curiosamente, ao fazer café, eu sempre escolhia a mesma colher velha, com o cabo um pouco lascado, mas que se encaixava perfeitamente na mão. Costumamos acumular porque achamos que, quanto mais, melhor. Mais roupas para combinar, mais encontros para não perder nada, mais relações para não se sentir só. Mas quando tudo é apenas mais ou menos, nada realmente parece ter valor. Na cultura japonesa, especialmente no espírito Shokunin, o do artesão que vive sua arte, eles não fazem muito, fazem com profundidade. Um par de hastes leva 3 meses para ser feito. Uma tigela de chá é queimada pela 7ª vez até ficar perfeita. Qualidade não é só durabilidade, é presença, dedicação e significado. Comecei cheiosa a escolher menos. Uma blusa que veste perfeitamente em vez de 5 com bom preço. Um encontro verdadeiro em vez de 7 conversas rasas. Um objeto de madeira simples, mas que uso por 5 anos em vez de uma série de coisas práticas que logo me cansam. No começo, pareceu vazio, mas logo percebi, quando escolho menos, começo a sentir mais. Cada objeto é usado com atenção. Cada conversa é ouvida com profundidade e, a cada dia, sinto que vivo com mais intenção e mais liberdade. Qualidade não está na quantidade, está na atenção que colocamos em cada coisa que decidimos manter. E quando vivemos com menos, mas melhor, não apenas carregamos menos peso, como também nos tornamos ricas, de um jeito muito próprio. Lição 9. O vazio também é uma forma de nutrição. Houve uma vez em que decidi deixar a prateleira ao lado da cama completamente vazia, sem velas perfumadas, sem livros, sem flores secas, apenas uma superfície lisa de madeira, sem nada. No primeiro dia em que olhei, senti um incômodo, como se faltasse algo, como se eu tivesse esquecido de decorar, de finalizar, mas com o passar dos dias, comecei a ver algo diferente. Toda vez que eu voltava ao quarto, minha mente ficava um pouco mais calma. Era como se aquela prateleira me oferecesse um espaço para respirar. Um espaço que não precisava mais ser preenchido por coisas desnecessárias. Na cultura japonesa, existe um conceito muito especial, ma, o espaço vazio. Mas ma não é ausência. É uma presença muito própria do vazio. Um silêncio intencional. Como a pausa entre 2 notas musicais. Como o espaço em branco entre os versos de um haiku. Os cômodos tradicionais japoneses quase não têm decoração. Um tatame. Um vaso de flores. Um quadro de caligrafia. Tudo tem espaço para respirar. Não porque lhes faltem coisas para exibir, mas porque sabem que quando há espaço, o que permanece se revela com mais clareza. Hoje, temos medo do vazio. Quando a casa está vazia, compramos mais. Quando a agenda está vazia, marcamos algo. Quando a mente está vazia, abrimos o celular. Preenchemos, não porque precisamos, mas porque tememos o silêncio. Tememos parar.
tememos ficar a sós conosco. Mas o vazio não é ausência, é um convite para olhar mais fundo, para descansar, para simplesmente estar presente. Hoje, tente escolher um pequeno canto da sua casa. Deixe vazio, não coloque nada, não organize, apenas deixe ali como uma vírgula em meio a tantas frases sem fim da vida. Porque às vezes, o que mais nos alimenta não é adicionar, mas retirar, para deixar um espaço onde a paz possa entrar. Lição 10. A gratidão é o alicerce da plenitude. Eu costumava ter um pequeno hábito, mas que mudou silenciosamente a forma como eu via a vida. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia 3 coisas pelas quais era grata naquele dia. Às vezes era uma tigela de sopa quente. Às vezes, a luz do entardecer entrando pela janela. Às vezes, apenas o simples fato de ainda estar respirando. No começo, eu escrevia como quem faz um exercício. Mas quanto mais eu escrevia, mais percebia. Minha vida não era falta. Eu só não havia o suficiente. No modo de viver japonês, a gratidão não é algo que se acrescenta no final, mas a base de tudo. É o solo silencioso que alimenta toda a sensação de plenitude. Um quarto minimalista, uma refeição simples, uma toalha cuidadosamente dobrada. Tudo carrega dentro de si um agradecimento silencioso à vida. A psicologia positiva também diz o mesmo. Muitos estudos mostram que, ao praticar a gratidão regularmente, o estresse diminui, o sono melhora, a resiliência emocional aumenta. Mas além dos dados, há algo mais mágico. Começamos a ver mais beleza nas pequenas coisas. Não precisamos esperar algo grandioso acontecer para nos sentirmos completas. Basta olhar com calma para a árvore mudando de cor diante da janela. Um abraço inesperado. O riso de quem amamos. A sensação da água morna nas mãos. Cada um desses momentos, se prestarmos atenção, sussurra suavemente: você já tem tanto. Se quiser tentar, hoje à noite escreva 3 coisas pelas quais é grata hoje. Não precisam ser especiais, só precisam ser verdadeiras. E repare se o coração não se acalma um pouco, porque às vezes o que torna a vida plena não é ter mais, mas enxergar o que já se tem. Então, chegamos juntas ao fim das 10 lições sutis do minimalismo japonês. E agora, quero te perguntar com delicadeza. Dentre tudo o que acabamos de ouvir, o que mais te tocou? Foi o poder de desapegar? Foi o silêncio que nasce de um espaço vazio, mas intencional? Ou talvez apenas o lembrete suave, respirar mais devagar e ser grata pelo que já existe? Seja o que for, guarda isso contigo, como uma pequena pedra no bolso, como um ponto de ancoragem para onde voltar sempre que perceber que está sendo levada pelo turbilhão do demais, depressa e alto demais. O minimalismo japonês não é um destino, é um retorno ao que realmente importa, ao que faz o coração sentir isso é o certo. Há um modo de viver que não é mais barulhento, nem mais veloz, mas mais profundo, mais verdadeiro, mais inteiro. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Na verdade, não faça isso. Porque o minimalismo autêntico não é uma performance, é uma prática, uma gaveta organizada. Uma decisão feita com clareza, uma pequena mudança na forma como você enxerga o mundo. E, acima de tudo, na forma como você se enxerga. Porque, no fundo, o minimalismo nunca foi sobre ter menos, mas sobre ter mais. Mais presença, mais conexão, mais paz nas pequenas coisas. E quando você começa a abrir espaço para o silêncio, para a clareza, para um ritmo de vida mais consciente, pode perceber algo muito suave,
Você já tinha o suficiente há muito tempo. Então, hoje comece. Sem pressa. Apenas com uma pergunta leve. O que posso fazer hoje, de pequenino, para viver com mais profundidade? Escolha isso e confie, porque a partir dessa pequena escolha, uma vida simples, cheia de sentido, vai, aos poucos, se revelar. Obrigada por estar aqui. E, onde quer que você esteja nessa jornada, lembre-se, não há necessidade de pressa. Basta começar.